Como é que eu vou saber que o juiz aceitou? Como é que eu vou saber que não aceitou? O que é que acontece nessa situação? Já interpus o processo. Quid doutor Teixeira? Bem, aqui nós falamos, na verdade, sobre os possíveis pronunciamentos que o juiz pode ter diante da tua petição. Porque tu és livre, sim, de preparar a tua petição e deves seguir os conformes que a lei dita. E quem fiscaliza isso é o próprio juiz. Ele vai ler a tua petição, vai analisar se cumpriste com os requisitos. E daí o que é que acontece? Deverás aguardar para ver qual foi o pronunciamento do meritíssimo juiz diante da tua petição inicial. Que na verdade são 4. Ou poderá ser a citação, um despacho de aperfeiçoamento, arquivamento ou indeferimento liminar. São os 4 possíveis pronunciamentos que o juiz poderá ter diante da petição que vais interpor em tribunal. E eu vou explicar para vocês cada um desses pronunciamentos para ter uma noção do que um do que outro, doutor. Estamos aqui para isso. Então vamos pegar o primeiro. Quanto à citação. A citação, resumidamente, é nada menos do que o juiz vai aferir que a petição atenda a todos os pressupostos determinados pelo 467, conjugado com aquilo que é o 152, ambos do Código do Processo, e vai chamar o réu a vir responder ou a vir contestar, sendo que já identificaste naquele que é a petição quem é o réu, apresentaste as razões de facto, de direito, valor da causa, identificaste o tribunal, atendeu a todos os pressupostos, fulcrais para a validação da petição, o juiz vai citar o réu a vir a responder sobre os factos que alegaste contra a sua pessoa cá no seu tribunal ou cá no tribunal. E aí o réu será citado. A isto será o quê? O despacho de citação. Respaldo legal cá no ecrã, que poderão ver, vão ler aquilo que é a citação. Por outra, temos ainda aquilo que é o despacho de aperfeiçoamento ou correção. O que na verdade deveria ser o despacho de aperfeiçoamento e correção. Na verdade o nome também já denuncia. Estamos a dizer que diante da petição poderá haver algumas falhas, só que falhas passíveis de correção, falhas não fundamentais. Vamos ver que atendeste os requisitos fundamentais da petição, mas alguns erros que precisam ser corrigidos, precisam ser alterados. Aí o juiz, a tomar nota com a tua petição inicial, vai então emanar um despacho de aperfeiçoamento, mostrando o erro, para que tu faças a devida correção e depois voltes a interpor o processo. Daí fala-se do despacho de aperfeiçoamento ou correção. E para entendermos melhor, vou ler aqui aquilo que é o artigo 477 do Código de Processo Civil, que vai vos dizer o seguinte, meus amigos. Petição irregular ou deficiente. Quando não ocorra nenhum dos casos previstos no número 1 do artigo 474, mas a petição não possa ser recebida por falta de requisitos legais ou por não vir acompanhada de determinados documentos, ou quando apresente irregularidades ou deficiências que sejam suscetíveis de comprometer o êxito da ação, pode ser convidado o autor a complementá-la ou a corrigi-la, marcando-se o prazo para a apresentação de nova petição. Então é isso que eu expliquei, amigos. Diante da petição, se verificasse algumas falhas que possam comprometer aquilo que é o êxito da própria ação, será convidado o autor a corrigi-la, para depois então vir interpor a ação. Daí falamos do famoso despacho de aperfeiçoamento ou correção. Sobre ainda outra fase de pronunciamento que o juiz pode ter, temos aquilo que é o arquivamento dos autos. O que é que vem a ser? Na verdade, o Código de Processo não dá uma verificação expressa, mas do ponto de vista prático verifica-se e faz todo sentido, porque a doutrina também traz o devido respaldo. O que é o arquivamento dos autos, em suma? Na verdade, será quando o autor
faz um pedido alheio à ordem jurídica do Estado em causa. Neste caso, o autor vai interpor um processo alheio à realidade jurídica angolana. Não há respaldo legal, não há um direito substantivo que sustente o seu pedido, ou seja, não há uma causa de pedido. Daí falamos sobre o arquivamento dos autos, é o arquivamento do processo, porque não há um respaldo legal. Exemplo, eu decidi que quero que a lua me pertença. Vou interpor um processo no tribunal para que o tribunal reconheça que a lua me pertença. Aí, na verdade, é um pedido alheio à ordem jurídica angolana. Não temos mecanismos legais, não temos respaldos legais, tramitações legais que façam a validação deste meu pedido. Então, aí verifica-se efetivamente um arquivamento. Daí o famoso despacho de arquivamento. Quanto à questão do indeferimento liminar. No que diz respeito ao indeferimento liminar, na verdade faz contrassenso ao despacho de citação. Se faz o despacho de citação, pressupõe dizer que o autor atendeu a todos os requisitos da petição que a lei exige. Aí será chamado o réu a responder. Já o indeferimento liminar pressupõe dizer que há falta de certos requisitos fundamentais para a própria validação da petição. Aí ocorre a questão do indeferimento liminar. Em outras palavras, indiferir é mesmo não aceitar, recusar a petição, porque padece de certos requisitos fundamentais para a própria validação da petição inicial. E para percebermos melhor, vamos só visitar aquilo que é o artigo 474, que vai dizer o seguinte: a petição deve ser indeferida quando? A linha A, com a sequência que é inepta. Para saber quando é que uma petição é inepta, conjuguem com o artigo 193, terá as situações em que a mesma deve ser entendida como inepta, meus amigos. Depois, quando se manifesta a incompetência absoluta do tribunal, a falta de personalidade ou de capacidade judiciária do autor, ou do réu, ou da sua ilegitimidade, e todas essas outras alíneas que o artigo em questão já remete. Então, leiam o artigo 474 e também conjuguem com o artigo 288 do Código do Processo. Assim sendo, os possíveis pronunciamentos que o juiz pode ter diante da tua petição são 4. Ou citação, que é chamar o réu, ou arquivamento, porque o pedido é desconhecido da ordem jurídica angolana, ou aperfeiçoamento, porque há uma falha susceptível de reparação, ou indeferimento liminar, que é a recusa à não aceitação, porque falta requisitos fundamentais na própria petição.